Fala time, pra quem não me conhece eu sou o Marco do canal Boleiros Tips e nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol do sabadão, dia 22 de agosto. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem, vinheta! Sabadão, rodada bacana do jeito que a gente gosta e claro que eu separei o melhor pra vocês. Tem palpite de resultado, gols, escanteios, cartões, jogadores, estatísticas, tudo no canal mais completo do YouTube. Então se você puder, já deixa aquele like, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo pra fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se gostar do canal e do conteúdo, depois se inscreve. Lembrando, 300 ou mais comentários, vídeo de amanhã. Além das análises, eu também deixo o melhor palpite e um palpitão pra vocês. Tá combinado? Bora! 8h30 da manhã, começando na Inglaterra, Premier League, jogo entre Hull e Manchester United. Vamos lá. O United fez algumas boas contratações, eu já vou mostrar pra vocês no campinho, e o Hull é uma equipe que jogou segunda divisão na temporada passada e subiu pra primeira divisão. Então, pra resultado, mesmo jogando fora de casa, o United tem totais condições de vencer, né? Tem um time tecnicamente superior. Vitória do United ou United para vencer um dos tempos, uma das partes. Vamos dar uma olhadinha nas probabilidades. E vamos lá, probabilidade na tela aqui para Hull e Manchester United. Partida para 2 gols, 70%. Jogo para menos de 4 gols, 60%. Com relação aos escanteios, Hull 3.7, United 3.9. Cartões 2, 1.7 e o juizão 4.4. Vamos lá. O United vai jogar fora de casa e sem dúvida alguma é favorito e o mercado também enxerga dessa maneira. Por esse motivo, o que eu gosto aqui também? Como o Hull joga em casa, eu acho que ele vai finalizar. Ele vai tentar alguma coisa dentro da partida. Mais de 6,5 finalizações na partida inteira para a equipe do Hull. Tá beleza? Jogadores. E vamos lá, prováveis escalações aqui para Hull e Manchester United. Vamos lá. Pelo lado do Hull, finalização, chute a gol, o McBurnie e também o Bellamy. E para desarmes, o Crooks. Pelo lado do United, finalização, chute a gol, mesmo gol. Mbeumo, Diallo, Matheus Cunha e também o Bruno Fernandes, que é o homem da bola parada. O Bruno Fernandes, além de finalizar, também é um cara que desarma. E novidades aqui do United, né? Meio de campo, o Tielemans e também o Andrei Santos. Fechou? 11 da matina, ainda Inglaterra Premier League, jogo do Everton contra o Crystal Palace. Primeira rodada, mas assim, olhando o histórico do confronto, geralmente o Everton em casa se dá melhor. 2-1, 2-1, 1-1, 1-0 e 3-0. Por esse motivo, para resultado, dupla hipótese Everton, vitória ou empate Everton, tá beleza? Vamos dar uma olhadinha nas probabilidades. Probabilidade na tela aqui para Everton e Crystal Palace. Jogo para 2 gols, 95%. Um gol no primeiro tempo, também 95%. Pré-live, um jogo que cheira a gols. Escanteios. Everton 4.1, Crystal Palace 3.5. Cartões 1.6, 2.3 e o juiz média baixa de 2.7. Prováveis escalações aqui para Everton e Crystal Palace. Pelo lado do Everton, finalização, chute a gol, o Desbuihal e o Ndiaye. E para desarmes, o Mikolenko. Pelo lado do Crystal Palace, finalização, chute a gol, o Larsen e o Sarr. E para desarmes, o Mitchell e o Wharton. Fechou? E vamos lá, mais uma partida aqui na Inglaterra Premier League, às 11 da matina. Partida entre Ipswich e Sunderland. O Ipswich jogou segunda divisão, Championship na temporada passada e subiu. E o Sunderland se manteve na primeira divisão. Pré-live, eu acho um jogo equilibrado para resultado. Por isso, já trouxe aqui as probabilidades para vocês, tá? 2 gols na partida, 80%. Um gol no primeiro tempo, 85%. Talvez aqui gols nesse jogo seja mais interessante. Com relação aos escanteios, Ipswich 7, Sunderland 3.9. Lembrando que essa média é alta, porém o Ipswich na temporada passada enfrentou aí equipes de segunda divisão, né? Teoricamente é um pouco mais fácil, então um pouco de cuidado aqui com esses escanteios tão altos. Com relação aos cartões, 1.5, 3.1, juizão 2.8. Vamos dar uma olhadinha nos jogadores. Prováveis escalações aqui na tela para vocês de Ipswich e Sunderland. Pelo lado do Ipswich, finalização, chute a gol, o Maeda. E para desarmes, o Florentino. Pelo lado do Sunderland,
finalização, chute a gol, mesmo gol, o Brobbey, finalização de fora da área, o Xhaka e para desarmes, o Lefebvre. Fechou? 11 da matina, ainda Inglaterra Premier League, jogo do Nottingham contra o Leeds. Tabela de probabilidade, 65% para 2 gols e menos de 4 gols, 80%. Premier League, eu particularmente prefiro sempre um cenário para pelo menos 2 gols, tá beleza? Para resultado, eu acho um jogo bem equilibrado aqui na primeira rodada. Com relação aos escanteios, Nottingham 5.6, Leeds 3.4, cartões 1.2, 2.4, juizão 4.5. Jogadores. Prováveis escalações aqui para Nottingham e Leeds. Pelo lado do Nottingham, finalização, chute a gol, mesmo gol, o Igor Jesus e também o Gibbs White. Para desarmes, Williams. Pelo lado do Leeds, finalização, chute a gol, mesmo gol, Calvert-Lewin. E para desarmes, o Justin e o Ampadu. Fechou? Meio de 15, França Ligue 1, também primeira rodada, partida aqui entre Lens e Auxerre. O Lens, temporada passada, foi bem pra caramba, foi o vice-campeão, tá certo? O campeão foi o Paris Saint-Germain. Se a gente der uma olhadinha no histórico aqui contra o Auxerre, dos 5 últimos jogos na casa do Lens, a gente tem 1, 2, 3 vitórias Lens, 1 empate e apenas 1 vitória para a equipe visitante. Por esse motivo, para resultado, vitória ou empate, Lens. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela para Lens e Auxerre. Jogo para 2 gols, 75%. 1 gol no primeiro tempo, 80%. Menos de 4 gols na partida, 50%. Escanteios, Lens 6.9, Auxerre 4. Talvez aqui, ó, um canto de 0 a 10 minutos. Alta probabilidade de acontecer. E final do primeiro tempo, o Lens na pressão, jogo ainda 0 a 0, ou de repente o Lens perdendo a partida, um canto no final do primeiro tempo. Cartões 1.2, 2.7, juizão 4.2. 13h30, voltando para a Inglaterra Premier League, jogo entre Brentford e Tottenham. Vamos lá. O Brentford tem característica boa para gols e o Tottenham fora na mesma tocada, também é uma equipe over gols. Então, pré-live, eu prefiro um cenário aqui para pelo menos 2 gols e um provável ambas marcam. Vamos dar uma olhadinha nas probabilidades. Probabilidade na tela aqui para Brentford e Tottenham. Jogo para 2 gols, 80%. 1 gol no primeiro tempo, 70%. Escanteios, Brentford 5.1, Tottenham 3.9. Cartões 1.3, 3, juizão 4.1. Prováveis escalações aqui para Brentford e Tottenham. Pelo lado do Brentford, finalização, chute a gol, mesmo gol, Igor Thiago. O Igor Thiago, ele também ajuda bastante na marcação, então desarmes também o Igor Thiago pode fazer na partida. E ainda falando de desarmes, né, o lateral direito, Kayode. Pelo lado do Tottenham, finalização, chute a gol, mesmo gol, o Pombo, Richarlison. E para desarmes, o Matheus Fernandes e também o Tonali. Fechou? 13h30, campeonato italiano tá de volta, jogo aqui entre Inter de Milão e Monza. Obviamente que é primeira rodada, as equipes voltando de férias, pré-temporada e por aí vai. Porém, a Inter de Milão tem um elenco superior e joga em casa. Para resultado, não tem muito o que inventar, vitória da Inter de Milão. Também um cenário aqui onde a Inter de Milão no primeiro tempo deve ter muito mais posse e fazer mais pressão. Então, finalização e escanteio Inter de Milão no primeiro tempo também pode ser bacana. Mais de 4,5, mais de 5,5. Finalizações Inter de Milão no primeiro tempo, mais de 0, mais de um escanteio Inter de Milão no primeiro tempo. Vamos dar uma olhadinha nas probabilidades. Probabilidade na tela aqui para Inter de Milão e Monza. Jogo para 2 gols, 85%. 1 gol no primeiro tempo, 60%. Escanteios, Inter de Milão 7.2, Monza 4.6. A Inter de Milão joga em casa, como eu falei, faz mais pressão, se não sai gol, sai escanteio. Então dá pra gente pensar aqui num primeiro tempo com mais escanteios para Inter de Milão. Cartões 1.4, 1.7, juizão 3.4. Teoricamente um jogo para poucos cartões. Provável escalação aqui para Inter de Milão e Monza. Pelo lado da Inter de Milão, para finalização, chute a gol, mesmo gol, não tem muito o que inventar. Lautaro Martinez. Fechou? 13h30 ainda no campeonato italiano, partida entre Udinese e Como. A equipe do Como vem fazendo boas temporadas, né? Tem um elenco muito interessante, principalmente ali no meio de campo, com o Nico Paz. Então, mesmo jogando fora de casa, eu acredito que não perca. Para resultado, vitória ou empate, Como. Vamos dar uma olhadinha nas probabilidades. Probabilidade na tela para Udinese e Como. Partida para 2 gols, 55%.
menos de 4 gols no jogo, 90%. Pré-live, o menos de 4 gols chega mais forte. Escanteios, Udinese, 4.6, Como, 4.4. Cartões, 2.1, 2. Juizão, 3.9. E vamos lá, prováveis escalações aqui para Udinese e Como. Vamos lá, como eu já passei para vocês, né? Pelo lado da equipe do Como, finalização, chute a gol, o mesmo gol, o Nico Paz. E para desarmes, também o Nico Paz. E olha que legal, né? O Kaique, lateral esquerdo, ex-Cruzeiro, vai jogar essa temporada na equipe do Como. Que tem uma grande temporada e quem sabe, né? Que possa ser aí o nosso futuro lateral esquerdo, que na seleção brasileira a gente tá com bastante dificuldade. Vamos que vamos. 15h30, final de Supercopa na Alemanha, jogo entre Borussia Dortmund e Bayern de Munique. Vamos lá. Duas coisas aqui, né? Primeiro, gols, partida para pelo menos 2 gols e um provável ambas marcam. E pensando aqui em resultado, vitória ou empate Bayern ou Bayern para ser campeão, tá beleza? Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela aqui para Borussia Dortmund e Bayern de Munique. Partida para 2 gols, 90%. Um gol já no primeiro tempo, 85%. Escanteios, Dortmund 7, Bayern 5.1. Final do primeiro tempo, esse jogo 0 a 0 em alta intensidade, um canto no final do primeiro tempo. Cartões 1.8, 1.9, juizão 4. E vamos lá, falando um pouquinho de jogadores para essa partida. Pelo lado do Dortmund, para finalização, chute a gol, o mesmo gol, o Guirassy. E pelo lado do Bayern de Munique, pensando na mesma lógica, finalização, chute a gol, o mesmo gol, o Harry Kane, o Olise e também o Luiz Dias. Fechou? 15h30 na Turquia, jogo entre Fenerbahçe e Konyaspor. Fenerbahçe que perdeu na estreia, estamos aqui na segunda rodada. Jogando em casa, acredito num jogo aí de reabilitação do Fenerbahçe. Se a gente olhar o histórico contra o Konyaspor, dos 5 últimos jogos em casa, o Fenerbahçe venceu todas as partidas. 4 a 0, 2 a 1, 7 a 1, 4 a 0, 2 a 1. Ganha e geralmente partidas aqui com pelo menos 2 gols. Probabilidade na tela. Probabilidade na tela para Fenerbahçe e Konyaspor. Jogo para 2 gols, 80%. Um gol no primeiro tempo, 60%. Escanteios, Fenerbahçe 7.5, média alta de escanteios. Konyaspor 3.4. Konyaspor produz poucos escanteios fora e sofre muitos escanteios. Por esse motivo, um primeiro tempo com mais escanteios pro Fenerbahçe. Com relação aos cartões, Fenerbahçe 2.3, Konyaspor 2.9, juizão 4.6, pelo menos um cartão para cada lado. 15h45, França Ligue 1, partida entre Toulouse e Lyon. Aqui eu gosto de gols, tá? O Toulouse em casa é extremamente over, o Lyon fora também é over gols e o histórico 2 a 1, 2 a 1, 3 a 2, 2 a 1, 3 a 2. Partida aqui para pelo menos 2 gols e um provável ambas marcam. 15h45, voltando para a Itália, jogo entre Genoa e Napoli, lembrando, aqui é primeira rodada do campeonato italiano, tá? Se a gente der uma olhadinha no histórico, mesmo jogando fora de casa, geralmente o Napoli se dá melhor. 3 a 2, 2 a 1, 2 a 2, 2 a 1, somente aqui em 2021 que perdeu por 2 a 1. E a maioria das partidas saindo pelo menos 2 gols e também o ambas marcam. Então aqui para resultado, dupla hipótese Napoli, vitória ou empate Napoli e um jogo para pelo menos 2 gols. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela para Genoa e Napoli. Jogo para 2 gols, 90%. Um gol no primeiro tempo, 80%. Escanteios, Genoa 4.1, Napoli 4.5. Cartões 1.4, 1.9. Juizão 2.4. E vamos lá, prováveis escalações aqui para Genoa e Napoli. Pelo lado do Genoa, finalização, chute a gol, o Vitinha. E para desarmes, o Fendrup. E pelo lado do Napoli, finalização, chute a gol, McTominay. Fechou? 16 horas, Campeonato Brasileiro Série A. O Fluminense recebendo a equipe do Remo. Flusão, que vem na 4ª posição, e o Remo é o 18º colocado dentro de zona de rebaixamento. Puxando o race, o Fluminense em casa ganhou uma, empatou 3, perdeu uma. O Remo fora, empatou 2, perdeu 2 e ganhou uma. Vamos lá. O que eu gosto aqui primeiro? Gols. Uma partida para pelo menos 2 gols. Geralmente jogos do Remo, né? São partidas que saem muitos gols. Obviamente que jogando em casa, o Fluminense é favorito e tem sim uma leve vantagem. Então pensando em resultado, Fluminense para vencer um dos tempos, uma das partes. Vamos dar uma olhadinha na probabilidade. Probabilidade na tela para Fluminense e Remo. Partida para 2 gols, 80%.
Um gol no primeiro tempo, também 80%. Escanteios, Fluminense 5.3, Remo 3.7, cartões 2.6, 1.8, Juizão 3.3. 16h30, Espanha, La Liga, jogo entre Espanhol e Real Madrid. Real Madrid estreando aí no Campeonato Espanhol. Vamos lá, por mais que jogue fora de casa, pelo elenco que o Real Madrid possui, tem totais condições de conseguir um bom resultado. Então, pensando aqui em resultado, Real Madrid para vencer um dos tempos, uma das partes, tá beleza? Eu gosto. E jogos do Real Madrid, geralmente partidas aí para pelo menos 2 gols. Vamos dar uma olhadinha na probabilidade. Probabilidade na tela para Espanhol e Real Madrid. Partida para 2 gols, 85%. Um gol no primeiro tempo, 70%. Escanteios, Espanhol 5.1, Real Madrid 5.5, cartões 2.2, 2.5, pelo menos um cartão para cada equipe. Prováveis escalações aqui para Espanhol e Real Madrid. Pelo lado do Espanhol, finalização, chute a gol, o Fernandes, e para desarmes, o Expósito. Pelo lado do Real Madrid, não tem o que inventar, finalização, chute a gol, mesmo gol, Mbappé e o Vini Júnior. Para finalização de fora da área, o Arda Güler e também o Valverde. E ainda falando do Valverde, é um cara que também desarma. Fechou? 16h30 em Portugal, jogo entre Sporting e Alverca. Time, sem enrolar muito, tá? O que a gente espera aqui? Vitória do Sporting, joga em casa e tecnicamente é superior, e um primeiro tempo com mais escanteios pro Sporting. E é isso. 18h30, Campeonato Brasileiro, jogo entre Internacional e Atlético Mineiro. Tabela de classificação, o Atlético Mineiro é o 8º colocado e o Inter na 16ª colocação, perto de zona de rebaixamento. Vamos lá, o Inter em casa, dos 5 últimos jogos, perdeu uma, ganhou 2, empatou 2, oscilando. A tendência para gols aqui é para menos de 4 gols. E o Galo jogando fora, 4 vitórias, 1 empate. Belo retrospecto do Galo jogando fora. E a tendência aqui também para menos de 4 gols. Pré-live, eu prefiro uma situação para menos de 4 gols. Vamos dar uma olhadinha na probabilidade. Probabilidade na tela aqui para Inter e Galo. Jogo para 2 gols, 70%. Menos de 4 gols na partida, 75%. Escanteios, Inter 4.5, Atlético Mineiro 2.7, média baixa do Atlético Mineiro jogando fora, tá certo? De escanteios. Com relação aos cartões, 1.8, 2.1 e o Juizão 3.5. Prováveis escalações aqui para Internacional e Atlético Mineiro. Pelo lado do Inter, finalização, chute a gol, mesmo gol. Eu gosto do Carboneiro. Para desarmes, o Bruno Gomes. Pelo lado do Galo, finalização, chute a gol e também desarmes, o Renan Lodge. Fechou? E vamos lá, 20h30 para fechar Campeonato Brasileiro, jogo entre Cruzeiro e Flamengo. Esse confronto foi confronto de Libertadores, aliás, 2 baita jogaços, tá certo? 1-1 em Belo Horizonte, depois no Rio de Janeiro, o Flamengo meteu 2-1 no Cruzeiro. Aliás, essa última partida no Rio de Janeiro, no Maracanã, o Flamengo amassou o Cruzeiro no primeiro tempo, só deu Flamengo, a Arrascaeta fez 1-0. Baita assistência do Pedro, né? Assistência de futebol do salão, jogadinha de pivô, e o Arrascaeta deu aquele tapa, golaço. Segundo tempo, o Cruzeiro começou muito bem, uns 15 minutos de pressão forte do Cabuloso, um golaço do Romero ali de fora da área, né? O Rossi demorou um pouquinho para tomar a decisão, a hora que ele foi, a bola já estava lá dentro. E aí o 2-1 veio daquele golaço do Samuel Lino, né? Deu corte, o zagueirão foi que foi, deu tapa, Flamengo 2-1, baita jogo. O que eu quero dizer com tudo isso? 2 times que têm jogadores de muita qualidade técnica. Então o que eu espero dessa partida do Campeonato Brasileiro? Mais um jogão de preferência com gols. Uma partida aqui para pelo menos 2 gols e, se possível, para ambas as equipes marcarem. Pelo menos foi o retrato da Libertadores. Jogo em Belo Horizonte 1-1 e depois no Rio de Janeiro 2-1. Pré-live, prefiro gols, tá beleza? Vamos dar uma olhadinha na probabilidade. Probabilidade na tela para Cruzeiro e Flamengo. Jogo para 2 gols, 80%. Um gol no primeiro tempo, também 80%. Partida para menos de 4 gols, 70%. Escanteios, Cruzeiro 7.1, média alta de escanteio jogando em casa. E o Flamengo 3.9. Final do primeiro tempo, jogo 0-0, em alta intensidade, grandes chances aqui de sair escanteio no final do primeiro tempo. Probabilidade alta. Cartões 2.4, 1.7, juiz 3.8. Prováveis escalações aqui para Cruzeiro e Flamengo. É uma análise bem parecida com a que eu fiz na Libertadores, né? Pelo lado do Cruzeiro, se vier com essa formação:
Finalização, chute a gol, mesmo gol. Caio Jorge e o Matheus Pereira. Para desarmes e para cometer falta, o Romero. Pelo lado do Flamengo, finalização, chute a gol, mesmo gol. Pedro, o Arrascaeta e também o Samuel Lino, que é um cara que finaliza bastante. Jogadores aqui para desarmar e cometer falta, o Pulgar. O Jorginho é um cara que também desarma. E o Jorginho, ele sofre faltas. Fechou? E vamos lá, como é que ficou o melhor palpite pro sabadão? Na Alemanha, começando por Borussia Dortmund e Bayern de Munique. Dupla hipótese, Bayern de Munique. Vitória ou empate, Bayern de Munique. E uma partida com pelo menos 2 gols. E na Espanha, Espanhol e Real Madrid para vencer um dos tempos, uma das partes. E é isso, tá beleza? Ontem tivemos mais de 300 comentários, aí vocês já sabem. Solta o palpitão. Bora. E vamos lá, time, antes do palpitão, papo sério, hein? Vamos deixar o like, fazer o comentário, dar a hypada. Conteúdo aqui é 100% gratuito, de domingo a domingo, e a gente só pede isso, não custa nada, tá beleza? Já dei uma enroladinha pra dar tempo, vamos que vamos, não vai machucar, e o palpitão tá na tela. Começando na Premier League Inglaterra, partida entre Hull e Manchester United. Dupla hipótese United, partida para mais de 1,5 gols, pelo menos 2 gols na partida. Lens e Auxerre, Lens empate anula. Jogo entre Brentford e Tottenham, partida para pelo menos 2 gols. Inter de Milão e Monza, vitória da Inter de Milão. Fenerbahçe e Konyaspor, vitória do Fenerbahçe. Sporting e Alverca, vitória do Sporting. E é isso. Um ótimo final de semana para todos vocês, um forte abraço, te vejo por aqui amanhã. Valeu, fui.